Jaleu Pé Torto. Jaleu Pé Torto pode ser um guerreiro ou pode ser um bárbaro, tá? Ele é um Halfling. Ele é um Halfling muito audaz. Ele é um Halfling muito nervoso. Eu já fiz esse personagem, já joguei com essa ideia. E ele era, na ocasião, um bárbaro. Então era um Halfling bárbaro. Qual que é a ideia de você fazer um personagem assim? Primeiro, é você considerar que a capacidade combativa do seu grupo está apoiada em um Halfling. Então isso aí já é uma quebra de expectativa, porque você geralmente quer pegar uma criatura maior, um cara muito forte, meio orc, ou uma outra linhagem aí que seja mais poderosa fisicamente. Só que eu resolvi, na época que eu fiz, fazer um Halfling. E eu apostei nesse Halfling em duas coisas. Uma força razoável, mas uma destreza. E desse a ele certas condições, porque o foco principal desse personagem é exatamente utilizar o ambiente ao redor dele para realizar as suas manobras de combate. Então ele não era o cara que ficava só na joga o dado, dou o ataque, tomo o dano. Ele passava o tempo inteiro utilizando recursos para inutilizar os seus oponentes, mais do que ferir. Porque para ferir você tem que chegar perto, e para chegar perto você toma o risco de tomar na cara. Então ele usava muito cordas, laços, ganchos, bolsa de cola, straps e todos os equipamentos que a galera simplesmente ignora para o ambiente de combate. E para falar a verdade, quando o cara estava narrando, eu jogo poucas vezes, mas o mestre, quando foi narrar, ele não sabia o que fazer. Tamanha era a capacidade do personagem em utilizar esses pequenos apetrechos para dificultar a vida dos inimigos. Então, os personagens grandes deles, que agarravam, que imobilizavam e tudo mais, eram personagens com defesa baixa. Então, eles tomavam muito ataque de oportunidade e as bolsas de cola comiam frouxas, inutilizando, paralisando os inimigos. E até que o combate pegasse força contra nós, vamos falar assim, os inimigos mais fortes já estavam inutilizados. Então, muitos combates foram simplesmente terminados pela rendição, ao invés de combates que terminaram pela queda e zerar ponto de vida. E é um desafio interessante porque esse tipo de personagem vai obrigar você a exercitar exatamente tudo aquilo que nós estávamos falando aqui desde o início. Você não é personagem com arco e flecha à distância. Porque o cara à distância com arco e flecha ele não precisa participar do combate, ele fica só ali de longe jogando flecha. Agora, você fazer um personagem que é mais frágil pela sua condição de tamanho, ele tem deslocamento menor, ele pode ser agarrado mais fácil, imobilizado mais facilmente. Então você tem condições que te obrigam a utilizar recursos que você não está acostumado a apostar em armas e apetrechos que não são tão comuns nas mesas. E isso é uma das coisas que eu, inclusive, luto muito quando eu narro, que é diferenciar os itens. Uma espada reta e uma espada curta, ou curva, elas não são iguais. Não é um dado de diferença do dano. Elas são feitas para coisas diferentes. Não é porque essa espada tem 20 centímetros a mais ou 15 centímetros a mais que ela só vai mudar a questão de mais um no dano. Devem existir diferenças nos equipamentos. E esse tipo de personagem vai obrigar você a procurar equipamentos e recursos que provoquem situações para te favorecer no combate. Então, preparar previamente, jogar a corda ali, prender, usar cordas. Que guerreiro que usa usar cordas? Laçar o oponente. Prende a corda na árvore e laça o oponente. Aí você pode puxar o cara, pô. Você pode fazer um monte de coisa que você não tá prevendo. Usar aquelas armas tipo diferentes, tipo boleadeira. Usar chicote. Uma excelente arma. A galera não usa. Então, já leu o Pé Torto tem como objetivo de vida ser um grande guerreiro. Um cara que realmente vai ser reconhecido pelos seus feitos. Porém, ele é pequeno e mais frágil do que as outras pessoas. E por isso ele tem que usar inteligência e destreza como suas principais armas para ele utilizar oponentes mais fortes que ele.
Eu sou suspeito pra falar porque a primeira aventura que eu joguei de Eras com o Vermelho, a gente chegou a jogar aqui no canal, não, né? Já, jogou no canal. Já foi no canal, a gente só não deixou, só não gravou pra deixar no YouTube, né? Foi, só ficou na Twitch. Foi, pessoal aqui na Twitch. Eu me orgulho muito do conceito do personagem, porque eu já tinha jogado com. Eu gosto da ideia base do personagem, mas ele não era o Halfling. Eu resolvi fazer um Halfling depois, que é o Bárbaro Alquimista. É, eu Que lembro. é. E aí o Eras me permitiu fazer isso. E aí eu fiz um Halfling que era um Bárbaro Alquimista. Então ele é um Halfling com problemas de raiva mas que ao mesmo tempo é muito inteligente, e aí ele desenvolve as poções que ele utiliza para aumentar a força dele temporariamente. Então, e aí, você falou dessas coisas que é você, quando você é pequeno e mais fraco, e ele era pequeno e mais fraco, ele tinha que compensar isso de outras maneiras. E aí ele achou a alquimia como forma de compensar isso. Tanto é que a arma que ele utilizava era um soco inglês, né? Era isso mesmo. Ele não, Só que em inglês. ele não utilizava, A ele não soqueira. utilizava nada a soqueira. Ele tomava lá, ele andava com duas soqueiras e uma suqueira, porque ele tomava a poçãozinha da Do fúria, Asterix. ficava, ficava loucão, ficava largo, e aí saía, botava o soco inglês e ia batendo até acabar o efeito da poção. Aí tá acabando o efeito da poção, toma outro, irmão. Abraço. Vai, ele era um junkzinho. Mas era isso, a força de porrada dele era essa. Eu gosto, eu gostei de fazer ele como um Halfling justamente para essa subversão. Eu pensei primeiro no personagem e depois, quando eu decidi que eu queria que ele fosse um eu pensei a história dele e eu queria que ele fosse uma pessoa que tivesse sofrido com bullying, com essas coisas e tal. E eu pensei, pô, um Halfling é um caminho legal para isso. Depois a história ficou um pouco mais dark, porque aí ele era filho de um general Halfling, na verdade. Só que ele era um alquimista, ele era um cara voltado para ciência e tal, e o pai dele achava ele fraco, ele era frágil, né? Ele tinha saúde frágil, ele tem constituição baixa. Então, quando ele não tem tempo de se preparar e tomar a poçãozinha, ele é um boneco de pano, mas aí ele toma as poçãozinhas e fica forte e resistente. E aí o pai dele considerava ele um fracasso e aí ele sofreu bullying. Então é um personagem pensado para isso. Era um combatente que, na verdade, sem as poções dele, tinha nenhuma chance de combate. Zero. Não interessava a expertise que ele tivesse e as habilidades de porrada. Então eu gosto desse perfil de personagem que subverte, que é mecanicamente, que é o que eu defendi lá no começo, deliberadamente mais fraco mecanicamente do que seria um outro personagem dessa linha. O Sons of Kyrie tá falando de Mr. Hyde, é meio que nessa linha. A ideia é meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, meio Bruce Banner, meio um personagem que compensa a fragilidade física com benefícios derivados da inteligência. Exatamente.